Nós estamos na terceira semana da série Quando Deus Age. E a gente está olhando para o livro de Atos, porque ele relata o nascimento e a vida dessa jovem igreja que surge a partir de Pentecostes. E a igreja vai vivendo, se movendo e deixando marcas, deixando sinais que nós, como igreja desse tempo, nesse lugar, precisamos sempre de novo voltar. Aquilo que a igreja viveu foi aquilo que Jesus pediu daquele grupo de discípulos, e se nós somos discípulos, nós não temos margem para negociar algumas coisas. A gente precisa sempre de novo voltar para aquilo que eles viveram. A igreja cresce muito rápido entre os judeus, especialmente em Jerusalém. E se a gente passa de novo Atos, só para citar isso, falam, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 41, que naquela primeira vez, logo após Pentecostes, que Pedro expõe passo por passo daquilo que eles viveram com Jesus, são batizadas 3.000 pessoas. A igreja cresce rápido. Desse grupo de 12 discípulos, ou na versão do apóstolo Paulo, de 500 irmãos para quem Jesus aparece, agora já são mais 3.000 pessoas acrescentadas a essa igreja. Atos capítulo 4, versículo 4 diz, quando Pedro e João são presos porque curam um aleijado à porta do templo, capítulo 4, versículo 4 diz que já eram em torno de 5.000 pessoas. Nós estamos falando de um intervalo de tempo de alguns dias, de algumas semanas. Essa igreja sai de um grupinho muito pequeno, que segue Jesus, os 12, para um grupo com quem Jesus e os discípulos mantinham um relacionamento e sabiam quem Jesus era, sabiam da morte, da ressurreição, que é esse grupo de 500 pessoas, para um grupo agora de 5.000 pessoas. A igreja cresce muito rápido em Jerusalém. E aqui está o problema que nós hoje queremos abordar. O plano de Deus era mais amplo do que Jerusalém. O plano de Deus e a ordem que Deus dá para os discípulos através de Jesus é que eles fossem alcançando quase como a gente jogava pedra no rio quando era pequeno. Joga uma pedrinha no rio, ela afunda, ela vai fazendo círculos que vão se ampliando até a gente perder de vista. O que Jesus pede, por exemplo, em Atos 1:8, para os discípulos isso: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam, Judeia, a região depois, Samaria, a região maior, e até aos confins da terra. Quando Jesus se despede dos discípulos em Mateus 28, Jesus dá para os discípulos a tarefa de serem testemunhas para todas as nações. E os discípulos agora, ainda que a gente tenha que dizer, tem muita virtude naquilo que está acontecendo na igreja de Jerusalém, eles não estão obedecendo plenamente a ordem que Jesus dá. Jesus não pediu que eles fossem uma grande igreja em Jerusalém. Jesus pediu que eles fossem testemunhas, que eles fossem até os confins da terra. E de repente agora quando os discípulos se acomodam, e eles não disseram isso, mas a gente pode imaginar que isso passou na cabeça deles. Deles dizer, está muito legal aqui, nós temos um grupinho bom aqui, é gente piedosa, é gente fiel, o louvor é bom, a palavra é boa, o ambiente aqui é muito bom. Vamos ficar por aqui mesmo. A primeira coisa que Deus permite é que venha perseguição. E o texto que o Rafa leu fala da perseguição que começa a espalhar a igreja. E curiosamente o texto diz que os discípulos foram dispersos para onde? Vocês lembram da leitura? Judeia e Samaria. Talvez a primeira coisa para a gente aqui, se a gente não obedece àquilo que Deus deseja de livre vontade, por reconhecer quem Ele é,
talvez Deus permita que outras maneiras e meios nos levem a fazer aquilo que Ele deseja. O plano de Deus era mais amplo, Ele pediu que os discípulos fossem para todas as nações, pediu que eles fossem testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E nós queremos então agora abrir o livro Atos capítulo 10. E antes da gente ir especificamente para o nosso texto, eu quero dar uma panorâmica no capítulo 10, porque ele de fato vai fazer a transição entre a igreja que está em Jerusalém, que gosta daquilo, para uma igreja que muda o seu olhar e não pensa mais apenas nos judeus, começa a pensar assim como Deus pensava em todas as nações, de pensar em ir até os confins da terra. Nosso assunto específico de hoje é quando Deus age, Ele muda o nosso olhar. Ele muda a nossa maneira de ver as coisas, e Atos 10 é esse momento para essa jovem igreja. Começa o capítulo 10, versículo 1, falando de um homem chamado Cornélio. Cornélio é um centurião romano, e o texto diz, entre o versículo 1 e o versículo 8, se vocês estão com a Bíblia de vocês aí, vão folheando, vão trocando de página no celular, na projeção vai aparecer só o texto que nós vamos ler. De 1 a 8 fala um pouco de Cornélio. Ele é um centurião romano, ou seja, ele é um soldado, ele é um chefe de 100 soldados, responsável pela segurança daquela cidade. Ele fazia o papel de segurança, daquele que oferecia segurança para aquela colônia romana dominada por Roma. E o texto diz que ele e sua família eram tementes a Deus. Isso é outra expressão que vai aparecer muito em Atos, tementes a Deus. Quem é esse grupo? Eles não são judeus, eles não são cristãos, eles estão nesse ponto intermediário. Tementes a Deus são pessoas que não são judias de origem, não nasceram dentro do povo de Deus do Antigo Testamento, mas que começaram a ouvir a respeito do Deus único do Antigo Testamento, se interessaram por isso e começam a assumir algumas das práticas dos judeus. Eles não podem se tornar judeus, porque isso é uma questão de nascimento, mas eles são um grupo, então, piedoso. Eles honram, eles servem, eles temem ao Deus dos judeus. O centurião é um desses, e diz que num momento de oração, ele tem uma visão na qual ele é mandado chamar um homem que está na casa de um curtidor chamado Simão, e o nome desse homem também é Simão, mas que todos chamam ele de Pedro. E aí nós já lembramos quem é. Um centurião romano chamado Cornélio, tem uma visão quando ele está orando, dizendo, chama um fulano chamado Simão Pedro. Atos capítulo 10, versículos 9 a 22, a segunda parte do texto. Pedro, no dia seguinte, está na casa de Simão, o curtidor, um cara que tem um curtume, e Pedro está esperando o almoço ficar pronto, e ele ainda sobe para o terraço, para ter um momento de oração, e nesse momento de oração, ele tem um êxtase, ele entra de uma maneira diferente na presença de Deus, e ele tem uma visão agora que é diferente da visão de Cornélio. Pedro tem uma visão e é motivado pela fome dele, eu não tenho dúvida disso. O almoço está demorando para sair, Pedro tem a visão de agora um lençol branco cheio de animais que os judeus não podiam comer a carne. E Pedro ouve a voz dizendo, Pedro, mata e come. E Pedro recua e diz, não, nunca comi nada impuro. Por que seria essa a primeira vez? Segunda vez a voz diz de novo, Pedro, mata e come. E Pedro não faz isso. Terceira vez, de novo, e Pedro fica relutando com essa história de comer algo que é impuro, e o fim da história é aquilo que Deus purificou. Não é mais impuro. E nesse instante bate alguém à porta, e são os homens que Cornélio envia para aquela casa,
para que Pedro agora os acompanhe. Pedro desce, terceira parte do texto, versículos 23 a 33. Pedro vai com esses homens, Pedro desce daquele momento de oração, os caras estão batendo na porta e Pedro diz: sou eu que vocês estão procurando. E Pedro parte com mais alguns irmãos para a casa de Cornélio. Cornélio sabe que Pedro vem, afinal de contas Deus mandou buscar ele, e a não ser que Pedro desobedecesse Deus, claramente Pedro viria. Cornélio diz: vai acontecer alguma coisa muito grande aqui, vai ser algo que a gente jamais viu. E ele chama os parentes, ele chama os vizinhos, e quando Pedro chega, está toda aquela gente reunida na sala de Cornélio. Alguma coisa vai acontecer. Quando Deus age, alguma coisa acontece. Cornélio tem essa expectativa, ele está esperando que algo aconteça. A gente normalmente lê esse texto na perspectiva de Pedro e de Pedro rompendo com essa fronteira invisível, mas que existia entre judeus, povo do Antigo Testamento, e todo o resto da humanidade. A gente não pensa na expectativa que acende no coração de Cornélio, quando num momento de oração, Deus diz para ele: vai chamar fulano. E ele pode imaginar uma centena, milhares de coisas que o fulano viesse fazer. Provavelmente ele sabia quem era Pedro. Ele devia conhecer a história de Jesus tendo sido crucificado, de Jesus tendo ressuscitado, de ter ouvido sobre Pentecostes, e agora nesse anseio e nessa expectativa ele chama todo mundo que ele conhece. E Pedro poderia ter feito um discurso muito ruim. Pedro era bom nisso, de estragar as coisas, pelo menos antes de Pentecostes. Cornélio chama os parentes, a vizinhança, e ele diz assim: estamos todos aqui para escutar tudo o que tu tens para dizer. Eles não queriam ouvir partes, eles estavam interessados em tudo que iria acontecer ali. Atos 10, 34 a 39, então o texto, e esse nós queremos ler e vai estar na projeção. Versículo 34 a seguir diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Temer aqui é reverência, não é medo. 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas é evangelho, a palavra, das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Todos estamos aqui para escutar tudo o que tu tens para dizer. E Pedro então começa a falar das coisas que Jesus fez de uma maneira muito rápida. Pedro dá só tópicos disso, né? Pedro não conta as histórias todas da pesca maravilhosa, da cura dos leprosos. Pedro não dá detalhes das histórias, ele simplesmente passa meio de largo nisso, dizendo isso, os tópicos estão ali. E isso já é suficiente para que algo maravilhoso de fato aconteça ali. Versículos 40 a 48, depois Pedro ainda fala da ressurreição, fala de que ele foi visto. E quando Pedro chega no ponto alto da pregação dele, do testemunho dele ali, quando Pedro vai dizer: agora o que vocês precisam fazer é isso, dá um passo para frente, levanta a mão quem quer aceitar Jesus. Quando Pedro pensa em fazer essa pergunta,
O Espírito Santo desce sobre todos eles, porque o Espírito Santo é o vento que sopra onde e como quer, e ele não precisa que eu, ou que Pedro, ou que qualquer um outro faça determinada pergunta para agir. E Pedro está falando ainda, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas reunidas. Pedro não foi sozinho para aquele lugar. Capítulo 11 inicia, versículos de 1 a 18, dizendo que Pedro volta e tem que dar satisfação para o resto da igreja do que aconteceu lá. A fronteira, o muro que separava judeus dos gentios foi rompido. A mudança de paradigma aconteceu. Era algo novo para essa igreja nova. E Pedro tem que dar explicação a respeito do que ele foi testemunha e talvez do que ele protagonizou naquele lugar. Mas Pedro faz, e o muro então agora está derrubado. Dando esse panorama a respeito da história, eu ainda quero tratar bem rápido de 3 coisas que esse texto precisa deixar para nós nessa manhã. Primeira coisa, todos nós temos uma visão de mundo. Uma definição vai estar na tela para vocês também. Visão de mundo é a maneira como a gente, a partir das nossas experiências, daquilo que nós somos, nós interpretamos as coisas que acontecem diante de nós. É a lente que nós utilizamos para enxergar e interpretar. Pedro ele tem uma visão de mundo muito limitada. Pedro é um pescador lá da Galileia, um lugar longe, distante, atrasado em comparação com Jerusalém. Pedro é um homem bronco. Muito provavelmente ele não era letrado no sentido de ter estudado aos pés de algum dos mestres da lei ou qualquer coisa assim. Essa é a constituição, é a vida de Pedro, e ainda que os últimos 3 anos ele tenha andado com Jesus, tenha visto coisas, tenha ouvido Jesus, isso ainda não foi suficiente para mudar a maneira como ele enxergava as coisas. Pedro era um judeu do seu tempo que entendia que tem coisas puras e outras impuras. Que Deus é Deus dos judeus e não é dos outros. E se ele não é Deus dos outros, os outros que se explodam com isso. Vamos cuidar do que é nosso. Pedro enxerga o mundo com os seus olhos, assim como cada um de nós. Aquilo que nós vivemos na nossa família, aquilo que nós vivemos na comunidade de fé, onde nós estamos, aquilo que nós aprendemos na escola, na universidade, isso vai formando a lente pela qual nós enxergamos todas as coisas. E nossa visão de mundo determina nossas decisões e práticas. Se nós enxergamos o mundo de uma determinada maneira, nós vamos entender que todas as nossas ações precisam entrar em consonância com o que está acontecendo, ou o que está acontecendo precisa acontecer de acordo com a maneira como eu enxergo o mundo. Então, uma visão de mundo, ela determina a minha decisão, minha prática, assim como foi com Pedro, mas também limita os nossos sonhos. E uma igreja agora que tem perto de 5.000 pessoas, que podia espalhar missionários mundo afora, não o faz. Porque entende que que Jesus veio apenas para os judeus. A igreja que surge depois da ressurreição de Jesus e Pentecostes se estabelece em Jerusalém. E ela podia dizer, se vocês querem algo da palavra, venham até aqui. Se vocês querem curas, venham até aqui. Isso está acontecendo. Na ECLB, um tempo atrás, o lema era, aqui você tem lugar. Como se as pessoas agora tivessem que adivinhar que num domingo de manhã, 9 horas, ou num domingo à noite, 19 horas, tem um espaço aberto, bom, refrigerado, com iluminação, com boas cadeiras. E se alguém, por acaso, sentir falta de alguma coisa a respeito de espiritualidade, aparece. A igreja de Jerusalém pensava parecido com isso.
E Deus literalmente os empurra para fora de Jerusalém. Tomara que isso não precise de acontecer conosco dessa maneira. De que por perseguição a gente seja obrigado a se espalhar. Que seja decisão nossa ir em direção daqueles que, assim como naquela época, precisam de Deus. Segunda coisa, Deus deseja a salvação de todos, e isso Paulo afirma em 1 Timóteo capítulo 2, finalzinho do versículo 3 e o versículo 4, dizendo: Deus deseja a salvação de todos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas ainda muito antes de Paulo afirmar isso, ou Pedro ter que viver isso, quando Deus chama Abraão ainda, lá em Gênesis capítulo 12, ele faz um pacto com Abraão. Diz: a partir de hoje eu vou ser o teu Deus, vou te abençoar, vou te fazer um grupo numeroso, e depois disso você vai ser aquele que, em meu nome, abençoa todas as famílias da terra. É ali que começa o povo de Israel, começa o povo judeu. Começa com um chamado de Deus, uma promessa de Deus e um envio muito claro de Deus para todas as famílias da terra. E os judeus crescem e se fecham. O Antigo Testamento todo é isso. Dos judeus pensando só nas suas coisas, vivendo só as suas coisas. Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele diz: tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha pedido perdão dos seus pecados, que tenha confiado sua vida a Jesus e Jesus o tivesse rejeitado. Nunca encontrei um único homem ou mulher que tivesse sido lançado fora por Jesus. Sempre ouço a mesma história. Busquei o Senhor e Ele me ouviu. Jesus chamou pescadores para serem os seus mensageiros. Jesus almoçou com cobradores de impostos. O segundo pior grupo que existia na época. Era o segundo grupo mais pecador. Jesus salvou uma prostituta da morte quando não deixa que ela seja apedrejada. Mas isso não foi suficiente para que Pedro mudasse a sua visão de mundo. Aquilo que ele viveu com Jesus, aquilo que Jesus lhe ensinou, está na memória, mas não está no coração. Não é visão de mundo ainda. Deus deseja a salvação de todos. A igreja de Atos precisou ser lembrada disso. Nós precisamos ser lembrados disso. Terceira coisa, Pedro tem o seu olhar mudado. A igreja tem influência disso, capítulo 11, então Pedro voltou, explica o que aconteceu, e já na sequência desse 1 a 11, Pedro faz essa explicação para a igreja que não estava lá, dizendo do que aconteceu. E o versículo 19 do capítulo 11, então, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia. Não é mais Judeia, não é mais Samaria, eles estão começando a se mover para os confins da terra. Versículo 20. Alguns deles, cipriotas, sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também com os gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Quando Deus age, Ele muda o meu olhar. E a gente deveria chegar em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia, essa que começa a falar para os gregos a respeito de Jesus. É a primeira igreja a enviar 2 pessoas em missão para os grandes centros do Império Romano da época. Esses 2 primeiros missionários enviados para todo mundo que fala grego é Barnabé e o apóstolo Paulo. E Paulo muda esse cenário da igreja.
Se Pedro é o que fica em Jerusalém, primeiramente, pensando nos que são judeus, evangelizando os que são da casa, Paulo leva a igreja para aqueles que nunca tinham ouvido falar de Deus, que eram politeístas, tinham Deus para toda e qualquer coisa, e continuavam vagando entre os seus anseios e desejos, sem encontrar alguém que lhes preenchesse o coração de fato e de verdade. Alguns começaram a falar, também para os gregos. Aleluia! Porque se não tivesse sido assim, nós não estaríamos reunidos hoje aqui. Nenhum de nós, salvo algum desconhecimento meu, é judeu de nascimento. É verdade, Deus poderia ter feito de outra maneira, mas a história relata que foi assim que aconteceu. Quando Deus age, Ele muda o nosso olhar. A igreja tem 2 objetivos fundamentais. E o primeiro deles é testemunhar a respeito de quem Jesus é e do que nós vivemos com Ele. Não é pastor pregando, não é líder pregando, é cada um de nós que é igreja, testemunhando a respeito do que vive e sabe a respeito de Jesus. A segunda coisa é, a igreja existe para nos reunir, porque é o lugar da comunhão e todos nós precisamos disso. Faltando uma dessas 2 coisas, a gente deixa de ser igreja como Atos era. Quando Deus age, Ele muda a nossa visão. Dieter Bonhoeffer, e termino com a frase dele, pastor alemão da época da Segunda Guerra Mundial, ele dizia: igreja só é igreja quando é para os de fora. Se nós nos reunimos nos domingos aqui, se nós nos reunimos nos PGs, se nós temos ministérios com casais, com crianças, alfa e um monte de outras coisas, esses lugares são espaço para que a gente tenha comunhão, para que a gente seja abastecido, para que a gente conheça e se conecte cada vez mais com o nosso Senhor e Deus. Mas a nossa tarefa é quando nós saímos daqui. E se não for assim, se nós não nos movermos para os que estão fora, e isso ainda for plano de Deus, talvez Ele use outro método ou outras pessoas para fazer isso. Igreja só é igreja quando ela o é para os de fora. Vamos ficar de pé, nós queremos orar. Senhor, nós te agradecemos porque nossas visões de mundo podem ser completamente distintas umas das outras. Nossa origem, nosso preparo acadêmico, estudantil, nossas experiências boas e ruins ao longo da vida, nos fazem ver e interpretar o mundo de uma certa maneira e nossa visão sobre igreja e comunidade de fé não fica fora disso. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que Tu mudes nossa visão, que Tu mudes nosso olhar e que a gente aprenda, Senhor, que sim, a igreja existe para todos nós. É o espaço de nos reunirmos, é o espaço de aprendermos, é o espaço de termos comunhão, é o espaço de desenvolvermos amizades saudáveis, é o espaço de crescer em intimidade contigo. Mas Tu nos chama para irmos de Jerusalém à Judéia, a Samaria, aos confins da terra, de buscarmos aqueles que ainda não estão aqui, de anunciarmos, de testemunharmos para aqueles que falam uma língua diferente da nossa, não necessariamente fora de Jaraguá, mas que vivem em outros contextos, outras histórias, outra visão de mundo. Nós tão somente queremos dizer, Senhor, nesta manhã que
que reconhecemos que Tu nos envias como testemunhas para contar aquilo que vivemos e experimentamos de Ti. E que isso aconteça com cada um de nós, para a Tua honra e glória em Cristo Jesus. Amém.